pessoas do mundo. Nossa transmissão vai contar com a participação de alunos e professores de toda a Universidade Federal de Goiás. Olá! E agora vou vir às organizações internacionais. Uma coisa. Do aberto ou do fechado? Bom dia, entra no ar mais um papo de redação pela Magnífica Mundi, rádio e TV na internet, uma experiência da Universidade Federal de Goiás e da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia. Eu sou Riva Cran e vou entrevistar o vereador Elias Vaz pelo PSOL. Bom dia, vereador. Bom dia. Vereador, o senhor foi relator do projeto do plano diretor, aprovado recentemente na Câmara Municipal. Quais são os principais pontos do projeto? De uma forma bem resumida, o que o senhor fala para a gente do plano diretor? Olha, primeiro eu quero dizer que nunca um plano diretor foi tão discutido. Foram 9 meses. Por 9 meses nós fizemos mais de 30 audiências públicas e reuniões temáticas, onde nós pudemos permitir que toda a sociedade organizada pudesse efetivamente estar participando da construção do plano diretor. E algumas questões que eu enumeraria como questões principais que nós discutimos e tivemos uma decisão na Câmara. Primeiro, com relação, havia uma questão inicial que eu achava muito importante em que não acontecesse, que era o projeto inicial acabava com a zona rural, estabelecia, na verdade, simplesmente toda a discussão que Goiânia poderia ser parcelada daí em diante, o que, na nossa opinião, seria um prejuízo muito grande para a cidade. Então, nós definimos a necessidade da manutenção do perímetro urbano, que acho que foi uma das primeiras polêmicas que nós tivemos. A segunda, outras questões que foram aparecendo, por exemplo, a questão do transporte, nós aprovamos a questão do transporte 24 horas, a questão do transporte seletivo, né? Aprovou ainda uma emenda que eu particularmente discordo, mas a maioria assim quis, que era a questão da municipalização do transporte coletivo em Goiânia, né? Também foi aprovado a questão da transferência do parque agropecuário num prazo máximo de 3 anos, né? Que todo mundo sabe que é um absurdo o parque agropecuário ser mantido onde está, praticamente no centro de Goiânia, você criando boi ali, quer dizer, uma coisa absurda, onde, inclusive conflitando com o Código de Postura do município, que impede que qualquer cidadão crie esse tipo de animais em suas residências, nos seus lotes, suas chácaras aqui dentro da cidade. E ali você tem esse tipo de situação, quer dizer, na verdade, conflitando inclusive com o Código de Postura do município. Outra questão também que nós debatemos foi a questão do zoológico, né? Onde nós tivemos uma situação que há essa discussão, um consenso que o zoológico tem que ser transferido da onde ele está, ali do Lago das Rosas, mas havia uma polêmica sobre a questão para onde ir. A prefeitura, na verdade, tem aí a intenção de mudar esse zoológico para o Jardim Botânico, onde nós, inclusive, através da discussão não só com a sociedade e a comunidade científica, foram levantadas várias preocupações. Então nós colocamos algumas restrições, ou pelo menos alguns passos que fossem, na verdade, cumpridos antes de acontecer essa mudança. Uma delas seria um plebiscito na cidade, né? Inicialmente nós tínhamos apresentado a proposta de um plebiscito apenas na região, depois a vereadora Marina apresentou que a cidade inteira teria que ser ouvida, e também a questão de ouvir a comunidade científica, né? Onde nós queremos saber qual a opinião da Universidade Federal de Goiás, da sua Faculdade de Biologia, assim como a Universidade Católica, né, que é importante também a gente ver tecnicamente, ou seja, do ponto de vista científico, porque há questionamentos que nós poderíamos ter um impacto negativo no Jardim Botânico, né, que seria uma situação também que você estaria não só trocando 6 por meia dúzia, mas criando um novo problema. E nós também colocamos com relação a isso a permissão da prefeitura construir, na verdade, um consórcio com outra prefeitura, dando condições para que o zoológico fosse transferido para algum município do entorno, né? E a questão mais polêmica que nós tivemos no plano diretor, que foi a questão do banco de lotes, né? E essa, sem dúvida nenhuma, foi uma polêmica muito grande e que, ao meu ver, foi um avanço significativo, porque a grande verdade é que nós não temos política habitacional há muitos anos em Goiânia. A explosão do que foi o Parque Oeste Industrial mostra muito bem isso. Quer dizer, de um lado, uma sociedade que não tem habitação, do outro lado,
um loteamento que tinha desde 1957, que não era ocupado, né? Então, essa política habitacional que efetivamente está conflitando com o setor imobiliário, que historicamente mandou nas cidades no Brasil, né? Não é só em Goiânia esse problema, sempre fizeram, a cidade cresceu dentro da lógica desse setor e não dentro da lógica da qualidade de vida da população. Eu acho que são medidas, dentre outras, que o plano diretor é como um plano do guarda-chuva que vai cuidar da cidade, vai ordenar a cidade nos próximos 10 anos, mas, assim, esses seriam, assim, algumas que a gente, na verdade, destacaria como importantes dentro do que foi aprovado no plano diretor de Goiânia. Lembrando aos internautas que esse é o papo de redação que nós conversamos com o vereador pelo PSOL, Elias Vaz. Elias, em relação ao banco de lotes, que é uma das áreas mais, dos setores do plano diretor mais polêmico, como é que está essa questão? O setor imobiliário recorreu na justiça, tentando anular a questão do banco de lotes? Não, eles não recorreram ainda, até porque não foi publicado, né? Para o mundo jurídico, uma lei, ela passa a existir no momento, não só que ela for sancionada pelo prefeito, não foi ainda, no momento que ela for publicada. Agora, eu acho que, de qualquer forma, é muito infeliz essa posição do setor imobiliário. É o que eu disse, o problema... É preciso a gente entender o que significa esse banco de lotes. Quando você tem uma área, os proprietários que têm uma área que está na zona rural, vamos supor que ela vale R$50 mil o alqueire. A partir do momento que aprovou a lei e ela passou para dentro da expansão urbana, essa mesma área passa a valer 400 mil. Então, na verdade, um ganho, e é um ganho por uma decisão pública. Então, nada mais justo que também por decisão pública, diga o seguinte, olha, você vai ganhar, né, então vai ter uma valorização de 500%, 600%, e você vai destinar 15%, que é o que o índice que ficou definido, né, tem a questão do 25% já das áreas que entraram o ano passado. Né? Mas seria 15%, nada mais razoável. Quer dizer, há uma valorização efetiva que acontece por uma decisão pública. Né? Então, nada mais correto do que o mesmo poder público dizendo o seguinte, olha, vocês têm que dar uma contrapartida, até se vocês estão ganhando por uma decisão da sociedade, né? Para que a gente possa contemplar as pessoas que não têm direito a um direito constitucional, né? Segundo o artigo 6º da Constituição, que é o direito à habitação. Então, nós precisamos fazer essa discussão de uma forma efetiva. Agora, o problema é que tem gente que é ganancioso demais, que, né, não se contenta só em ganhar, no caso, não seja 500%, 400%, né, quer ganhar 500%. E aí acha que vem com essa discussão, mas para a propriedade privada. Olha, hoje a gente tem que discutir o problema da propriedade privada dentro de um contexto social. Nós precisamos discutir a função social da propriedade. Não é assim discutir essas questões dessa forma. É o mesmo problema que nós estamos discutindo, nós estamos dos estacionamentos, né? Igual vem shopping e falar assim, nós vamos cobrar porque é nosso o terreno. Não é assim. Porque agora eles estão cobrando e as pessoas estão colocando o carro fora do estacionamento, causando transtorno para a sociedade. Então, o direito urbanístico, ele sobrepõe ao direito individual. E a discussão dessa questão habitacional, ela vai muito nesse sentido. Né? Nós estamos falando de um problema social concreto. Nós temos um déficit habitacional em Goiânia, que quase 50 mil famílias, né? Estima-se que 54 mil famílias em Goiânia não têm habitação. Então, como é que nós vamos combater isso? Com que tipo de política, né? Aí vem os oportunistas dizer assim, mas nós vamos atrair gente do Brasil inteiro para Goiânia. Não, porque aí o pessoal vai querer vir para Goiânia porque vai querer ter casa. Mas é engraçado, então nada pode funcionar em Goiânia, não. Não pode funcionar a saúde, pode funcionar a educação. Não, porque se a educação for bem em Goiânia, vai vir gente de outro estado, vai vir gente de outra cidade. Então nós vamos ter que agora defender assim, Goiânia, a política pública tem que ser muito ruim, para ninguém querer vir para Goiânia. Isso é um absurdo, isso é um argumento, isso é um sofisma. É claro, isso é ridículo isso. Entendeu? Agora, nós precisamos ter sim políticas públicas que funcionem em Goiânia e tem que ter em outro lugar também. Né? Agora, nós não podemos nivelar as coisas por baixo, porque senão se gerar emprego também vai ter esse problema, igual São Paulo teve. Né? São Paulo teve problema, porque um monte de gente, o êxodo rural, por exemplo, o êxodo que nós tivemos do Nordeste para São Paulo, foi muito na década de 60, década de 70, em função do emprego. Agora, estava errado São Paulo ter emprego? Então o problema não é esse. O problema que estava errado é o Nordeste não ter. Entendeu? Então, eu acho que essa discussão a gente tem que fazer com seriedade e, acima de tudo, não levando em conta apenas o interesse daqueles que, na verdade, acostumaram a mandar em Goiânia. Esse é o grande problema. É preciso levar em conta o interesse da qualidade de vida do cidadão goianiense. Eu acho que esse foi o foco que nós colocamos no plano diretor e eu penso que o plano diretor foi vitorioso para a cidade, porque eu acho que deslocou esse foco. Esse foco não é mais hoje o foco do especulador, do grande empresário. É o foco do interesse da sociedade acima de tudo. Elias, recentemente a gente viu um depoimento de um empresário do setor imobiliário criticando o banco de lotes e dizendo que se realmente isso se efetivasse, que as imobiliárias teriam que repassar
ao consumidor, a quem fosse comprar o lote, esses 15% que eles vão ter que destinar. Então eles vão dividir isso, vão contabilizar e repassar. Isso realmente pode acontecer? Isso não é verdade. Hoje, por exemplo, é só você fazer um exercício. Quando você tem terrenos hoje em Goiânia que tem essa condição, que estão agora sendo, na verdade, incluídos na expansão urbana, e tem terrenos que não estão. O sujeito, quando vai comprar um terreno, se ele tiver que, na verdade, fazer essa doação do banco de lotes, ele vai pagar um preço. Se ele for comprar o outro que não precisa, é mais caro. É óbvio que ele vai deduzir. Esse impacto vai ficar no proprietário, que já foi beneficiado, como eu disse aqui, quando esse terreno estava na zona rural e veio para a zona urbana. Da mesma forma, por exemplo, que ele desconta a parte que é para a área ambiental, desconta que é a parte que é para ruas, que é para praças, entendeu? Que é para os instrumentos públicos. Então, isso não é verdade, né? Então, eu acho que o problema é que esse povo acostumou a ganhar demais e acha que tem que continuar assim. E toda vez que mexe um pouco no bolso deles, está esperneando. Espernear pode espernear. Agora que, na verdade, a Câmara foi coesa, voltou para o consenso, e aí eu tenho que reconhecer, eu sou um vereador do PSOL, sou de oposição à Prefeitura, mas a Prefeitura tem tido uma boa posição em relação a isso, o prefeito tem tido uma firmeza com relação a essa questão. Eu não tenho dúvida que o Judiciário, aí, que já tem causado decepções aí, eu acho também que não vai causar decepção, não. Acho que o Judiciário vai ter uma posição em sintonia com o interesse da população. Você, internauta, confere Elias Vaz, vereador pelo PSOL, no Papo de Redação. Vereador, e a desapropriação de lotes? Em que caso que a Prefeitura pode interferir fazendo essa desapropriação? Olha, nós precisamos de uma vez por todas implementar o imposto progressivo em Goiânia, que aliás é uma outra coisa que nós colocamos também, porque havia uma forma que estava a lei em Goiânia, era equivocada, porque a lei diz o seguinte, que só poderia ter, na verdade, aplicação do imposto progressivo em lotes em terrenos acima de 2.500 metros. Isso você tira, na verdade, a possibilidade real do poder público implementar o imposto progressivo. E nós precisamos fazer essa discussão, porque Goiânia, segundo a CELG, tem 126 mil lotes válidos. Segundo a Faculdade de Arquitetura da Universidade Católica, tem 120 mil lotes válidos. Agora, é inquestionável que Goiânia tem um espaço, na verdade, um espaço vazio, tem toda uma área que não é ocupada e que tem dinheiro público ali. Tem água tratada que passa em frente, tem asfalto, tem energia elétrica, tem esgoto. E, por um outro lado, além de ter investimento público que não é ocupado, ainda tem, por um outro lado, esses lotes ainda causam um transtorno terrível para a população. Porque esses lotes são locais que marginais usam como ponto de apoio, são locais que mosquito da dengue se prolifera, ou seja, não é justo que uma pessoa tenha que morar ao lado de um lote vago, um lote que não é ocupado, enquanto o bonitão lá, que é dono desse lote, fica esperando passar o tempo para que seja valorizado, né? E as pessoas vizinhas têm que pagar o transtorno de morar próximas a espaços vazios. Então, é preciso ter um ordenamento sobre isso. A gente tem exemplos, por exemplo, quando você pega ali perto do Flamboyant, que esse terreno ali é tudo Lorival Lousa, né? Fica especulando, guardando ali uma fazenda dentro de Goiânia. Isso é um absurdo. Aliás, quando a gente fez a comissão especial de inquérito, esse sujeito, inclusive, estava sonegando à prefeitura 2.800.000 reais de imposto, de IPTU, ainda dá um jeito de fraudar ainda o imposto, você ainda comete crime. Quer dizer, quer manter as pessoas refém desse tipo de especulação. E nós não podemos permitir esse tipo de coisa. Então, nós temos que ter o imposto progressivo. Até hoje não teve um prefeito que teve a coragem de fazer. Essa que é a grande verdade. Nenhum teve a coragem de fazer. E é preciso fazer. O plano diretor, nós apontamos esse rumo. Nós vamos cobrar, seja de qual prefeito for, esse prefeito, e o próximo, acho que a sociedade tem que cobrar, para que efetivamente seja implementado o imposto progressivo, que culmina na desapropriação. Então, eu acho que essa é uma questão concreta, porque nós não podemos permitir, olha, o que aconteceu no Parque Oeste, um loteamento de 1957. 1957 foi aprovado. Está ali, né, durante todos esses anos, os proprietários segurando para valorizar. E, quer dizer, as pessoas que moram próximas, ali, pagando o pato, na verdade, toda uma situação de degradação, isso não existe. Então, acho que é preciso a gente ter realmente uma política mais séria, e a desapropriação pode ser um instrumento importante dentro do interesse social para prevalecer sobre o interesse da propriedade individual. Vereador, e em relação a essa questão do Parque Industrial, como é que estão essas famílias? Olha, o Residencial Conquista... sim, o pessoal está no Real Conquista, né, está sendo transferido, mas de forma muito lenta, né? Já faz mais de 2 anos que esse pessoal foi brutalmente, de forma violenta,
foram retirados, né? No Brasil é assim, quando é para pobre é rápido para tirar, aí depois quando é para repor as casas dessas pessoas, que aliás tinha 10 milhões de investimento dessas famílias ali foram destruídas, né? E até hoje tem uma parcela significativa que ainda está morando embaixo de lona preta. Quer dizer, aí é tipo tartaruga mesmo, né? Vai lentamente, como se essas pessoas não fossem muito importantes, né? Até outro dia a gente estava numa briga simples. Essas famílias foram deslocadas para esse novo bairro, Real Conquista, e lá, para se ter uma ideia, não tinha transporte coletivo, o pessoal estava tendo que andar 4 quilômetros para tomar o transporte coletivo. Quer dizer, está muito escasso, a gente tem que fazer uma briga, manifestação para ter transporte coletivo lá. Então essas coisas demonstram claramente que, aliás, é preciso fazer um registro, que eu acho importante, que esse pessoal foi retirado dali, é uma coisa que precisa fazer um balanço para a sociedade. Primeiro que a imprensa fez um trabalho maquiavélico, né, na verdade, de induzir as pessoas a acreditar que ali só tinha bandido, ou só tinha gente que não precisava, o que não era verdade, porque se fosse gente que não precisava, não estava até hoje, depois de 2 anos morando debaixo de lona preta, com seus filhos, com crianças, isso não era verdade, mas fez a população acreditar nisso, tanto é que as pesquisas davam que quase 80% queria que retirasse essa população, esse pessoal dali, e hoje é um balanço que a gente precisa fazer. Está ficando, enquanto nós chegamos eu participei de negociação que aquela área ficaria em menos em torno de 24 milhões, 25 milhões a aquisição daquela área, está se gastando mais de 50 milhões para transferir essas famílias. Mas é preciso saber por que então que essas famílias não foram instaladas lá. Simples, porque tem empreendimentos próximos naquela região, na verdade condomínios fechados, e está toda uma perspectiva de empreendimentos do setor imobiliário que eles achavam que desvalorizaria se pobre morasse perto. Essa foi a questão. Por isso morreu pessoas, por isso que aquele pessoal foi violentamente retirado. Foram retirados para atender o interesse da especulação imobiliária. Entrando ao internauta, que esse é o papo de redação, conversando com o vereador do PSOL, Elias Vaz. Vereador, agora falando um pouquinho de Câmara Municipal, que projetos estão sendo discutidos hoje, que o senhor avalia que vão contribuir para a sociedade? Olha, nós temos muitos projetos que estão transitando. Eu mesmo tenho projeto, por exemplo, a redução dessa questão de outdoor, porque é um problema, essa poluição visual, é um problema sério. E nós tivemos no passado, eu fui contra na época, mas eles mudaram, ampliando assim, de forma geométrica, a possibilidade de implantação de outdoor em Goiânia. Tanto é verdade que a lei dizia que você poderia implantar só em terrenos vagos, aí eles mudaram que podia ser tanto terreno vago como um terreno que já tinha edificado. Só isso aí já ampliou de forma exagerada. Era de 200 metros, passou para 100 metros. Né? E era um conjunto de 3 outdoor, passou para 4 outdoor. Permitiram colocar outdoor em cemitério, em escola, em corpo de bombeiro, que é um absurdo. Aí nós estamos tentando, nós entrei com um projeto agora para mudar isso tudo, para restringir. Não chegamos assim ao que foi São Paulo, né? Porque a grande verdade é porque essas empresas aí sempre mantiveram, porque eles sempre negociaram eleitoralmente, né? Negociavam com o prefeito, com os candidatos, né? Na verdade, espaço, por exemplo, a propaganda gratuita para eles, para depois ter os seus interesses mantidos. Agora, como a legislação proibiu, a primeira coisa que São Paulo fez foi retirar os outdoors, né? Mas retirou, precisa que a sociedade saiba disso. Retirou porque hoje não pode mais usar nas campanhas eleitorais, né? Então eu acho que hoje nós temos mais chance. Agora eu estou mantendo a minha posição, eu também não vou para o extremo, que é retirar tudo, porque eu acho que eu vou manter a mesma posição que eu tive há 3 anos atrás, né? Então eu acho que tem que restringir, tem que ter restrições com um problema ambiental. Não da forma também que São Paulo fez, porque também é se apropriando aí de uma situação, de uma nova realidade, que hoje os políticos já não dependem mais de dono de empresa de outdoor, e aí já retirado foi tudo em São Paulo, né? Então não é também nessa linha. Mas tem esse projeto, tem um outro que a gente está discutindo, que eu acho que é importante, que a sociedade se envolva, é o problema da reforma administrativa. Eu tenho batido numa tecla, porque a reforma administrativa, além dos cargos que estão sendo criados, de gerência, de diretorias, que eu acho que são típicos de cargo comissionado, embora eu já acho que a gente tem que ter uma transição de que, mesmo sendo de confiança, tem que ser, às vezes, pessoas que trabalham no próprio órgão, né? Como é a Caixa Econômica Federal hoje, o Banco do Brasil, que quem ocupa é indicado, mas é funcionário da casa, né? Porque a pessoa tem um mínimo de responsabilidade em conduzir, na verdade, essas empresas. Mas nós temos uma proposta na reforma administrativa que ela traz, na verdade, um aumento de 118 cargos comissionados, né? Além desses cargos de diretoria, que é um tal de CC1, CC2, CC3, que são cargos para atender político, né? E o prefeito claramente quer fazer uma nova composição
uma recomposição, está querendo atrair novos vereadores em troca de cargo político. Eu não posso aceitar um negócio desse, esse negócio desse é imoral, né? Eu tenho batido nessa tecla e estou trabalhando no sentido de retirar esse artigo. Eu fui, inclusive, tive uma grata surpresa que a bancada do PT apresentou uma proposta também para retirar esse artigo. Eu estava levantando isso inicialmente meio sozinho, né, porque na verdade eu estou conflitando inclusive com o interesse de vereador, mas eu acho que agora você está ganhando corpo, até porque eu acho que a sociedade não pode permitir esse tipo de coisa mais. Quer dizer, usar dinheiro público para fazer negociações políticas, né? Isso que o governo Lula faz hoje, por exemplo, dá ministério para o PMDB, ó, vocês podem fazer o que vocês quiserem aí a troco de apoio no Congresso. Absurdo, né? Foi por isso que nós tivemos o escândalo do Correio e vai continuar esses mensalões da vida, porque esse tipo de relação que o governo federal, inclusive, dá mau exemplo, que o governo do Estado faz, que o governo, prefeituras do país inteiro faz, nós precisamos mudar essa relação. A relação não pode ser essa. Lotear, né, na verdade, os governos de uma forma geral, para atender interesse de politicagem, na verdade, para o governo ter a maioria e aprovar o que quer nos seus legislativos. Lembrando ao internauta que esse é o Papo de Redação e nós conversamos com o vereador Elias Vaz, do PSOL. Elias, falando um pouquinho agora do PSOL em Goiás, quais são os planos para as eleições municipais, do governo, o que o PSOL pensa em termos de articulação, de coligação? Olha, o PSOL certamente lançará candidatura a prefeito de Goiânia. Dificilmente nós faremos a coligação que nós poderíamos estar fazendo com o próprio PSTU, o PCB. Nós não temos nenhuma possibilidade de fazer coligação ou com o PMDB, ou com o PSDB, ou mesmo com o PT. São partidos que, na nossa opinião, hoje disputam quem melhor representa os interesses das elites desse país. E nós achamos que é preciso construir um outro projeto. É um projeto realmente que provoca uma ruptura com esse modelo econômico-social estabelecido no país, que concentra a riqueza na mão de poucos, em detrimento de uma grande maioria da população, que estão ou numa situação muito difícil, ou na completa miséria, ou na completa exclusão social, né? Então, nós precisamos realmente estabelecer um projeto diferenciado e nós queremos fazer esse debate em todas as cidades que forem possíveis, na verdade, a gente fazer esse debate. E Goiânia é um dos locais que nós pretendemos lançar a candidatura própria para a gente fazer esse debate com a sociedade, que é necessário mudar a política, que é necessário mudar os políticos. Tem muitas pessoas que, na verdade, têm práticas aí atrasadas, práticas historicamente, que aliás é uma coisa engraçada. O povo vive falando, porque político, mas vota nos mesmos. Isso é que é terrível, né? Então tem que parar com essa história. Porque a pessoa vai votar também tem que ter senso crítico, né? Para não eleger uns taticos da vida que vai aí, compra, vota comprando, na verdade, imunidade parlamentar. Porque se deixar ser deputado, capaz que vai ser preso. Então, eu acho, sinceramente, que as pessoas também têm que refletir um pouco mais para a gente ter um voto mais crítico, mais consciente, né? E aí a gente espera também essa questão da reforma política, que cabe, dentre outras coisas, com voto obrigatório. Porque esse negócio de voto obrigatório também é uma coisa muito ruim, que eu acho que a pessoa tem que sair de casa para votar em quem ela acredita, né? Porque se ela não acredita em ninguém, ela não vai votar, né? Ela tem que votar realmente consciente, porque o voto inconsciente tem realmente traduzido em péssimas experiências, em resultados terríveis, como a eleição de um Maluf da vida, que é um ladrão, todo mundo sabe disso, né? Aliás, tem até a brincadeira, que tem quem gosta dele, né? Quem não gosta dele fala que ele é ladrão, quem gosta dele fala que ele rouba mais faz, então fala que é ladrão também, quer dizer, é um consenso que ele é ladrão e tem mais de quase 800 mil votos em São Paulo como deputado federal. Esse tipo de coisa é lamentável e a gente precisa realmente estabelecer um projeto diferente, essa é a ideia do pessoal, né? Fazer uma discussão diferente com a sociedade para que a gente possa realmente ter um novo conceito de política. Vereador, como é que é possível fazer essa construção? No rumo aí, por exemplo, das discussões do Fórum Social Mundial, de uma outra construção da sociedade, com uma economia diferenciada. Como é que é possível fazer isso? Com uma política diferenciada e ética? É possível, se a gente relocalizar, quando a gente discute, por exemplo, problema ético na sociedade, tem uma imoralidade maior. Quer dizer, a gente pega esse problema da OAB, pega o problema de ministro do STF envolvido em falcatrua, mas tem imoralidade maior de que um Estado, do ponto de vista orgânico, está aí para manter, para dar manutenção a essa desigualdade social que existe no país, e achar isso que é uma coisa normal, né? Onde o topo da pirâmide tem aí quase 10% da riqueza, 1% tem quase 12% da riqueza, enquanto os 12% mais pobres têm apenas 1% da riqueza. Isso é uma questão institucional, isso é a maior imoralidade, o resto é consequência. Então nós precisamos mudar esse conceito de sociedade, esse conceito dessa estruturação econômica que privilegia poucos em detrimento da maioria, né? E a gente sabe como fazer isso na prática. Na prática é fazer a reforma agrária, né? Conflitar o latifúndio. Na prática é deixar de manter essa orgia financeira que o país tem, que na verdade é o Bradesco, é o Itaú, esses bancos cada trimestre dizendo que bateu o seu recorde de lucro,
né, em detrimento do setor produtivo. Quer dizer, na prática você tem mecanismos concretos. E o lucro desses bancos é mantido através dos recursos públicos. Hoje, o orçamento da União, quase 60% dele está comprometido para pagar banqueiro. Aí não sobra dinheiro realmente para nada. Quer dizer, no mesmo ano que nós gastamos 230 bilhões com os banqueiros, se juntar todas as políticas sociais, saúde, educação, habitação, segurança, nós gastamos menos de 70 bilhões. Aí realmente é difícil construir um país dessa forma. É difícil. Isso contando com a tal da Bolsa Família, essa Bolsa Miséria aí que o Lula implementou para ganhar, na verdade, comprar a consciência das pessoas que têm menor, inclusive, poder crítico na hora de votar. Sem contar isso. Até isso aí está dentro desses 70 bilhões, entendeu? E, mesmo assim, a gente verifica que isso é pífio em vista daquilo que se gasta com os banqueiros. Então é preciso quebrar essa estruturação no país. Agora, é preciso, antes de tudo, ter compromisso com a população. Nós temos experiências aí que estão sendo feitas em outros países. Tem o Rafael Correa no Equador, tem o Evo Morales na Bolívia, ou o próprio Hugo Chávez na Venezuela, que aliás são duramente criticados aqui no Brasil, né? Mas na verdade são pessoas que foram eleitas, são pessoas que têm apoio da população, e que seu maior crime, todos esses três presidentes, tem sido de conflitar, na verdade, com as elites. Inclusive, no caso do Hugo Chávez, conflitar, inclusive, com o setor de comunicação do seu país. Que, aliás, nós precisamos impedir que a Rede Globo continue dominando as mentes desse país. Aliás, acho que é um problema sério que nós temos que discutir o problema da comunicação, porque os meios de comunicação, as organizações Jaime Câmara, os meios de comunicação estão a serviço das elites, né? E não fazem jornalismo ético, não fazem jornalismo real, fazem jornalismo, na verdade, para manter um sistema de dominação em nossa cidade, no nosso país. Nós precisamos fazer essa discussão e criar, inclusive, alternativas. Acho que a universidade está de parabéns em criar essa alternativa. Nós precisamos discutir essas alternativas para que a gente possa fugir dessa prisão. Um exemplo concreto, quando teve o golpe ao Hugo Chávez, todos os meios de comunicação ignoravam o golpe. Ignoravam. Eles simplesmente faziam de conta que não estava acontecendo nada. O Hugo Chávez estava preso, os meios de comunicação não falavam nada. Quem deu a resposta foi as rádios comunitárias que o Hugo Chávez liberou e que chamou o povo denunciando. Mais de 1 milhão de pessoas cercou o palácio exigindo a volta do Hugo Chávez. Foram as rádios comunitárias que deram, na verdade, a volta. Porque os meios de comunicação que estão na mão de uma elite, que aliás o Hugo Chávez que não quis renovar uma delas lá, que para mim fez acertado, porque esse povo são os canalhas que manipulam esse meio de comunicação a serviço de uma elite, né? Então é preciso rediscutir, né? Porque se não rediscutir essa questão, eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que foi ministro já do governo dele, que inclusive estava trabalhando com essa questão de rádio comunitária lá. E faz um trabalho muito interessante, né? Que essa é um processo, do grande processo de democratização da Venezuela, está acontecendo através desse mecanismo de comunicação. O papo de redação chegou ao final, vereador. Nós agradecemos a sua presença, lembrando a você, internauta, que esse é o vereador Elias Vaz pelo pessoal. Vereador, alguma colocação que você gostaria de fazer para encerrar? Não, eu queria mais uma vez parabenizar a iniciativa de vocês. Eu acho que essa forma alternativa, né, que eu penso que hoje a luta para transformar a sociedade, ela não vai se dar só dentro do parlamento ou só nas ruas. Ela vai se dar também pelo mecanismo da comunicação. E eu acho que principalmente aqueles que são estudantes hoje da área de comunicação têm que estar muito atentos para isso, porque eles podem ser agentes de transformação da sociedade. Eu recentemente tive a honra de propor o título cidadão goianiense ao Washington Novaes. E o Washington Novaes fez uma brincadeira que eu achei muito interessante. Ele acha que jornalista é um negócio tão sério que devia ter eleição para quem é que ia ser jornalista, porque realmente o papel é muito importante. Eu acho que se vai continuar enganando a população, como muitos meios de comunicação faz, ou vai realmente usar a sua profissão para ajudar a população a ter clareza e consciência da sua força e do seu poder de transformação da sociedade. O papo de redação chega ao final. Eu sou o Riva Gran e você continua conferindo a programação da Magnífica Mundi.